Graça e paz, meu amado. Que a bênção de Deus repouse nesse dia sobre você e sobre toda a sua família. Há muitos anos atrás, um jovem procurava conhecer mais de Deus, procurava um sentido para a sua vida. Ele encaminhava-se para um local de culto quando uma nevasca o impediu de seguir à frente. Então ele tomou o rumo para uma outra igreja, uma pequena igreja. E lá naquela igreja ele descobriu que o pregador da manhã não poderia estar presente. Assim, o dirigente daquele culto tomou sobre si a tarefa de pregar a palavra de Deus. E baseado no texto de Isaías 45, 22, ele pregou a palavra de Deus àquelas pessoas que estavam ali presentes. Isaías 45, 22 diz o seguinte: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Naquela manhã, aquele jovem que procurava algo de Deus para a sua vida, ele descobriu que ele precisava olhar para Jesus. E que se ele olhasse para Jesus, a vida dele seria transformada, a vida dele seria mudada. Ele experimentaria conhecimento de Deus e ele poderia caminhar na presença de Deus. Meu amado, a nossa vida espiritual ela sempre começa por um olhar para Jesus. Você já olhou para Jesus? Você já voltou-se para Ele? Você já entregou a Ele a sua vida? A nossa vida espiritual ela é mudada, ela é transformada quando nós olhamos para Jesus. E olha o que esse texto bíblico nos comunica sobre isso. Isaías 45, 22 é uma ordem de Deus. Então olhar para o Senhor é uma ordem que Deus dirige aos nossos corações. Eu tenho aprendido na minha vida uma lição muito simples. As ordens de Deus devem ser cumpridas. Aquilo que Deus fala conosco deve ser obedecido. Deus fala contigo hoje e Ele diz o seguinte: olhe para o Senhor e a sua vida será transformada. Olhar para o Senhor, além de ser uma ordem, também é um comando muito simples. É algo que qualquer pessoa pode fazer. Não é algo difícil que apenas aqueles que são muito capazes poderão fazer. Não é algo muito elaborado que somente os muito cultos compreenderão. Não é algo que exija algum esforço especial de nós. É uma tarefa simples. Olhe para o Senhor e você será salvo. Aquele jovem, ele disse o seguinte, alguns anos depois: eu olhei para Cristo, minha alma foi salva e eu nunca mais pude deixar de olhar para Jesus. Olhe para Jesus e a sua vida será salva. Mas essa também é uma ordem muito clara. Ele não nos pede para que façamos algo. Ele não nos diz que seremos salvos se nós nos esforçarmos de alguma maneira. Ele também não diz que deve existir em nós algum tipo de virtude ou capacidade especial. Ele apenas diz o seguinte: olhe para o Senhor e o Senhor salvará a tua vida. A salvação não é fruto do que eu faço, não é fruto dos meus valores, não é fruto da minha virtude, não é fruto da minha capacidade. A salvação é fruto da graça de Deus e do amor do Senhor para comigo. E quando eu olho para Jesus, a salvação habita em meu coração. Quando eu olho para Jesus, a pomba do Espírito vem viver na minha vida e muda todo o meu coração, e muda toda a minha vida, e faz da minha vida uma vida nova na presença de Deus. Por isso é que essa ordem clara deve ser obedecida. E eu deixo isso com você. Olhe para o Senhor e você será salvo. Até porque essa é uma ordem abrangente. Não é uma ordem restrita ao povo de Israel. Ele não diz: olhe para mim, Israel, e você será salvo. Não. Não é uma ordem restrita apenas a Isaías. Olhe para mim, Isaías, e você será salvo. Não é uma ordem que se dirija apenas àquele jovem lá do passado que olhou para Jesus e foi salvo. É uma ordem que se dirige a toda a humanidade. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da terra. O Senhor hoje quer salvar a tua vida, porque você está dentro dessa promessa dele. A promessa dele também alcança o teu coração. E hoje o Senhor quer mudar a tua vida. Mas para que isso aconteça, você deve olhar para Ele. Lembre-se de uma coisa, essa é uma ordem que traz vida.
vida da parte de Deus para as nossas vidas. Por isso que o texto bíblico diz o seguinte: olhai para mim e sereis salvos. A salvação é a vida de Deus que é implantada em nós. Há muitos anos antes desse texto ser escrito, o povo de Israel, quando caminhava para Canaã, enfrentou um momento de murmuração. E quando o povo murmurou uma vez mais contra Deus, Deus enviou serpentes venenosas que, ao morderem o povo, causaram muitas mortes. Quando o povo se arrependeu e clamou a Deus, Deus orientou Moisés e disse para ele: Moisés, faça uma serpente de bronze. Que o povo, ao contemplar essa serpente de bronze, ao olhar para ela, crendo em mim e no meu poder, eles serão preservados da morte. E assim as pessoas que eram mordidas pelas serpentes, ao contemplarem a serpente de bronze, ao confiarem em Deus que podia livrá-las da morte, elas eram poupadas da morte em virtude das mordidas daquelas serpentes. Jesus, nos seus dias, falou o seguinte: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhe para Jesus e você terá vida eterna, vida da parte de Deus. Hoje Deus quer transformar a tua vida. E sabe o que Ele pede para você? Que você olhe para o Senhor. Olhe para Jesus e a sua vida será transformada. Olhe para Jesus e você será salvo pela graça de Deus. Olhe para Jesus e você terá vida e vida em abundância concedida pelo Senhor Deus. Meu amado, olhe para Jesus e que Deus te abençoe.